Olá pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa análise periódica que observa os movimentos celestes, as configurações astrológicas, o nosso Céu da Semana, nossa CT, nossa Companhia de Engenharia de Tráfego do Céu, que envolve este período de 9 a 15 de março. Estou tentando melhorar a luz aqui, dando boas-vindas a quem chega, a quem assiste, quem assistirá ao longo da semana e também quem acompanhará em outros veículos. Também boas-vindas, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana. Céu da semana marcando aí sequência de Vênus em retrogradação, sequência do tempo de Vênus retrógrado, sequência de semana de eclipse lunar em Virgem, né? Então, boas-vindas a quem chega, a quem nos assiste. Boa noite, boa tarde, boa madrugada. Semana de conjunção Sol-Saturno, semana de conjunção Mercúrio-Vênus. Olá, Ana Martins. Olá, Cris. Boa noite, Letícia. Boa noite, galera que nos acompanha, que nos assiste. Céu da semana de 9 a 15 de março. Estou tentando dar uma melhorada na minha luz aqui, mas vai assim mesmo. Então, o período semanal aí de eclipse lunar, eclipse em Virgem na sexta-feira, né? Está denso, espero que não piore muito, né? Vale aí a condição da semana movimentada, mês de março. Saudações, Juliana! Saudações a quem chega para a nossa live astrológica, que estou enrolando um pouco para ver se a luz melhora, mas acho que deu um chabuzinho na minha configuração lunar aqui, minha configuração estelar, mas acho que agora foi. Então, céu da semana aí de Mercúrio conjunção Vênus, a gente tem aqui, olha só, um tempo especial de Mercúrio conjunto a Vênus, né? Conjunção Mercúrio-Vênus é interessante porque... Fala aí, Cláudio! Conjunção Mercúrio-Vênus é especial porque ela envolve o fator de Vênus estar em retrogradação, em conjunção a Mercúrio, que ficará em retrogradação, mas está ainda direto, né? Então, de todo modo, a conjunção Mercúrio-Vênus é interessante para boas conversas, para situações que abranjam contatos, situações que envolvam interação, conversas, retomada de conversas, até porque Vênus está em retrogradação, né? É interessante para eventuais DRs, né? Então já é um princípio, já é um tempero do próprio Mercúrio em retrogradação, né? Porque, de alguma maneira, é uma configuração que envolve Vênus, que está retrógrado, conjunto a Mercúrio, e, de alguma maneira, a retrogradação de Vênus, as questões que estão em sentido de repassar pautas, ficam suscetíveis a serem repassadas também de maneira mercuriana, seja nos diálogos, nas conversas, nos assuntos em geral, né? Então é um ponto interessante que vale a observação, vale aí também um cuidado também para não nos prendermos aí em velhas retóricas, em velhas dinâmicas, né? de questões, de assuntos, de DRs, né? Que às vezes a gente pode ficar um pouco preso e antenado também, tá? Então vale aí uma atenção. Boa noite, Adriana. Boa noite, galera. Retrogradação de Vênus, já disse aqui veio, Juliana, já disse aqui veio de alguma maneira, né? Esses dois passam por mim, um por ser virginiano, outro por causa dos nós Ares. Os dois eclipses, né, o Cris? Tem eclipse em Virgem, tem eclipse em Ares, falaremos a respeito mais adiante. Então, Mercúrio-Vênus conjunção, a gente tem uma sinalização interessante para pautas que voltam, contatos que voltam também. É um tempo interessante para voltar contatos, para voltar conversas. Pode ser de amizade, pode ser de negócios, pode ser de família, pode ser de trabalho. A região aí de Áries, né? Aliás, a região de Áries está movimentadíssima esse tempo mensal, né?
porque de alguma maneira fica aí suscetível a gente lidar com questões da área de Áries no nosso mapa e aonde será o eclipse do fim do mês e aonde vem sendo essa conjunção de Mercúrio com Vênus, né? Então vale também um pouco essa então tem aí uma teste som, voltando. Então tem aí uma questão da área de Áries também, onde isso fica suscetível. Então pode retomar contatos, tirar assuntos a limpo, mudança de ritmo em questões que possam envolver a área estética, né? Tem Áries na casa 4 com nodos, a turminha é boa, ou na parte familiar, né? Vida doméstica, questões aí que envolvem o contexto dos assuntos num prisma geral, né, da vida doméstica, familiar, então marcando de alguma maneira esses contextos, estas condições, né? Temos também propensões a revisarmos questões, né? Porque como Vênus está retrógrado e Mercúrio conjunto, de alguma maneira revisões ficam suscetíveis, né? Suscetíveis a gente lidar de alguma maneira num sentido de assuntos em geral, né? Assuntos gerais aí associados a essa condição da retrogradação, né? Então esse é um ponto interessante também que a gente pode testemunhar situações, lidarmos com revisões de papéis, documentos, de coisas escritas, né? É uma semana interessante para essas situações em geral atreladas a Mercúrio, de alguma maneira. E mudarmos pensamentos e posturas diante do que envolver também relacionamentos e convivências. Então a gente pode mudar certas impressões nessa semana de conjunção Mercúrio-Vênus, que no geral é especial para retomada de conversas antigas ou de pautas de alguma forma que vêm um tanto incomodando ou estão meio não muito bem resolvidas, né? Já é uma sinalização, uma prévia do próprio Mercúrio retrógrado, porque estará em conjunção com Vênus retrô. Então dá um tempero também para a condição que se lida, né? Com as questões de Mercúrio, de estudos, de informação, né? De serviços também, de um modo geral. Certo? Temos na quarta, então essa conjunção ela é no começo da semana, mas ela é mais exata terça-feira, tá? Conjunção Mercúrio-Vênus. Nós temos na quarta o Sol-Saturno conjunto. Sol conjunção Saturno, olha lá. Sol conjunção Saturno. Sol conjunção Saturno é uma condição de levarmos mais a sério assuntos, responsabilidades, obrigações, assuntos a longo prazo, metas a longo prazo também. Então, de alguma maneira, há indício de novas responsabilidades ou de um foco mais consistente diante de cronogramas, agendas, né, pautas que a gente pode esquematizar melhor diante de objetivos, diante de assuntos, num contexto geral, né? Quando Saturno sai de Peixes, ou ele ali por volta de maio, tá? Saturno chega em Áries ali por volta de maio. É grau 22, Ana Martins. Sol conjunção Saturno no grau 22, tá? Então vai aí essa dica, tá? essa indicação, tá? Saturno conjunção com Sol tem realmente esse indicativo de responsabilidades, de foco com algumas novas obrigações, né? Foco de... 25 de maio Saturno chega em Áries, tá? 25 de maio, né? Mas o fato de sair de um signo não quer dizer que saia da casa, tá, Oli? Vamos olhar aí, tá? Se Áries estiver no começo da casa 7, tudo bem. Da casa 8, por exemplo, tá? Mas às vezes o fato de sair do signo não quer dizer que saiu da casa, viu?
Fica atenta aí, porque se Ares estiver lá para os 20 graus da casa 8, ele continua na 7, tá? Então vale um olhar aí também. Então, temos conjunção Sol-Saturno para questões de organizar temas a longo prazo ou também consumarmos algo de um bom tempo, tá? De um bom tempo, algo que vem de maneira meio longeva também, né? Então, esse é um ponto interessante. Essa conjunção Sol é bem em cima do Júpiter, Juliana. Então, Sol conjunção Saturno também é um fator de necessidade de disciplina com alguma questão. Necessidade de levarmos mais a sério ou termos uma certa disciplina, seja com questão do corpo, de saúde, da parte física, né? Então, um ponto também que vale observar, uma necessidade de dar regra, cronograma, né? Em cima de Júpiter, vale ver a casa onde ela acontece, vale ver a área de Sagitário também, tá? Porque a casa de Sagitário é regida por Júpiter, além da área aí onde Júpiter está. Então, a área do seu Júpiter natal. Então, estou a ver que este ano seria melhor e bem. Não, Ana Martins, tem que viver o ano, tá? Então, isso é um pouco. O Papa está desafiando a astrologia. Não, o Papa está desafiando os astrólogos, não a astrologia. A astrologia, ela sempre acerta, tá? Então, o eclipse aí é um tempo também de definição. O eclipse não, essa conjunção Sol-Saturno em Peixes, ela também é de definição. Aliás, essa semana de eclipse também é de definição para as questões associadas ao próprio contexto das questões tradicionais, do que envolve um conservadorismo, a própria questão da Igreja Católica, né? Então, esse é um fator de situação para uma compreensão das coisas que envolvem lentidão, padrão, responsabilidade, tá? Sol conjunção Saturno tem um sentido de atenção para compreensão daquilo que tem desafio para mudança, desafio com padrões ou uma compreensão com o ritmo do andamento das questões associadas a padrão, né? Então, esse é um ponto importante. Essa região de 22 graus, ela também pode ser um ponto importante para um contexto inicial de questões a longo prazo e de responsabilidades, tá? Aliás, voltando aí às questões recentes, né? Vocês viram quem ganhou o Oscar? Desculpa aí, tá? Então, a conjunção Sol-Saturno tem esse fator também de um foco maior para novas responsabilidades, para uma disciplina com a questão do corpo, com a saúde, com objetivos a longo prazo, com metas atreladas a interesses, né? De cronograma, de objetivos, de metas, né? Então, um olhar aí interessante. Estou perdido nos dias, tudo nessa semana, eclipse também. Tem eclipse também, Mônica. Falaremos a respeito ainda. Não cheguei no eclipse, mas estou chegando, tá? Sexta-feira tem eclipse lunar em Virgem, tá? Mas a conjunção Sol-Saturno, antes de chegar no eclipse. Boa noite, Paola! Então temos aí essa questão de desafio para compreender padrões, costumes, né? E não é todo mundo que se desapega fácil de algo que é muito acostumado, que é muito padronizado nessa questão, né? Então esse é um ponto interessante a se observar, porque a gente pode ter que compreender a demora do andamento de algumas questões, mas por outro lado, algumas questões começam a dar estrutura ou ter um certo embasamento em tempos de conjunção Sol-Saturno, certo? Então, vale esse olhar. O que mais da conjunção Sol-Saturno? É bom para organizar planilhas, cronogramas, as metas a bater com o trabalho, as metas a bater a resolver com as coisas da casa, né? Tudo que envolver um sentido de cronograma vai ser importante dentro desse time das situações associadas a Saturno, né? Isso. Já está valendo para a semana toda, mas a exatidão é na quarta-feira, tá? Na quarta-feira, dia 12.
E aí nós temos o eclipse lunar total em Virgem. Vou fazer um gráfico legalzinho do eclipse aqui, olha só, né? O eclipse é isso, o eclipse lunar, né? Então a Terra fica no meio da Lua e do Sol, né? No eclipse lunar, a Terra fica no meio da Lua e do Sol, ou seja, Sol e Lua estão em oposição, certo? No eclipse lunar, Sol e Lua estão em oposição. Então, no eclipse lunar, como será em Virgem, né? Geralmente eclipses eles são marcados num período mensal de dois, um lunar e um solar, e a cada 6 meses, de novo, um solar, um lunar, um lunar, um solar. No eclipse lunar, ou no eclipse em geral, algumas questões vêm à tona, se desencadeiam. Eu brinco que eclipse é como lanterna na caverna, né? Ou uma espécie de biópsia, tá? E eclipse lunar, eclipse em geral, eles trazem à tona manifestações das coisas que estavam um pouco ali reclusas, né, escancaradas. O eclipse ele pá, né, como o breu, né, dá aquela escuridão, um susto quando acaba a luz, de repente, uou, né, todo mundo tem um susto quando a luz volta também. E aí as questões se revelam, são fatores de revelação, são fatores de desencadeamento de assuntos. E eclipse lunar em Virgem vale um olhar para a área de Virgem do mapa astral, como será 23 graus, né? Um ponto é importante, mas em geral traz à tona questões associadas a revelações de situações envolvendo relacionamentos, tá? Quais as datas dos últimos eclipses em Virgem? Então, Larissa, nós tivemos eclipse em Virgem em 2016, tá? Um eclipse solar, e a gente teve eclipse em 2015 também, no final em setembro, tá? Agora, eclipse lunar, mais para trás, lá 2007, 2006, nós tivemos o eclipse nesse mesmo ponto em 2006, tá? Pena não dar esse susto para quem não é sério. Às vezes dá também, viu, Ana Matias? Às vezes dá. Mas o eclipse ele tem esse fator de desencadear questões, desencadear pautas, um certo escancaramento de temas, de revelação, né? Então favorece também algo atrelado à área de Virgem, no sentido de coisas que às vezes precisam andar e vir um pouco emperradas também, por não nos mobilizarmos, tá? Eclipse lunar em Virgem tem um sentido de revelação das questões que envolvam saúde, das questões que envolvam serviço, epidemias. Então a gente aí já vê notícias da vacinação para gripe retomando, né? Pega a casa 1, Mônica, então vai aí. Questão da imagem, questão da atuação, pode envolver a parte física, corpo, uma atenção com a energia, com a estética, com o físico, né? Outro ponto de eclipse lunar em Virgem, o eclipse no Brasil, por exemplo, vai ser no ponto de Mercúrio. A casa 2, então é o financeiro, material. Então 23 graus, Virgem, casa 10, meio de Plutão, área profissional, projetos, né? Questões materiais, né? O Plutão aí tem que ver a área de Escorpião, né? Também que o eclipse pode reverberar. Então a casa de Virgem, marcando esse eclipse lunar, desencadeando assuntos. No Brasil, por exemplo, vai ser conjunto a Mercúrio, isso pode degringolar questões das comunicações, nos sinais, na própria tecnologia de informação, no que envolver serviços de saúde. Então, a polêmica de vacina, você vê que o governo mudou o Ministério da Saúde bem na véspera de um eclipse em Virgem, né? E junto a Mercúrio. Isso não é à toa, né? Não é à toa também. Claro, pode ter contexto político, mas a área da saúde tomando uma retórica aí da situação, né? Então, esse é um ponto especial, um ponto curioso. Outra questão é que a questão do que é eficaz, do que é essencial, das questões se resolvendo, muitas questões se desencadeando ou trazendo à tona em função dos detalhes, né? Dentro de um contexto de Virgem. Então, o valor ao que é útil, ao que é eficaz, né? Uma remodelagem nas pautas associadas a serviços,
áreas médicas e de saúde também tendo um remanejamento aí mundo afora também, né? Então, eclipse lunar marcando sexta-feira, dia 14, né? É, nos 23 de Virgem. Olhar a área de Virgem de vocês, então lembrando, nós tivemos também natureza, meio ambiente, né? O Eduardo Castelo Branco, a casa 6, saúde, corpo, né? Trabalho também, ritmo, rotina, às vezes demandas de trabalho, né? Então é um olhar. Não pega ou não se analisa a casa oposta, pode observar a casa oposta também, especialmente se tiver pontos na região de peixes, porque o eclipse ele vai ser oposto aí a Sol-Saturno, vocês podem ver, ó, tá vendo? Então, por isso que a conjunção Sol-Saturno também é importante observar, porque como ela será nos 22 graus, esse eixo de 22 graus Virgem-Peixes também envolve todos esses temas. Então, a questão dos mares, a questão da parte química, da parte associada a oceanos, o meio ambiente, os temas envolvendo teledramaturgia, cinema, artes, que já vem aí num burburinho nessa semana. Casa 9, ou Aline, aí é estudos, é conhecimento, é parte acadêmica, se a pessoa está em faculdade, ou área jurídica, ou área de concurso, ou se tiver pendência burocrática e jurídica, questões que se desatam também, tá? Então vale essa tendência. Virgem na 10, tive um problema no meu plano de saúde, vou trocar. Oh, interessantinho, Tati. Cabe ver se a sua casa 6 não teve alguma questão aí também, né? Que pode ter algum sentido atrelado à casa 6, já que. Mas também. Fernanda Torres, virginiana, um momento aí forte, né? Ela está no retorno de Saturno também. Então, por isso que esse momento dela também está sendo de um upgrade marcante, especial, né? De notoriedade. Né? Eclipse em Virgem na 7, Beatriz, aí questão de relacionamentos, vida 2, parcerias, ou a própria condição de vivências sociais. Né? Então também tem esse sentido, vai depender do que envolver. Se opor o ascendente, ó, o eclipse é isso, é quando a Lua quando a Terra está no meio da Lua e do Sol. Né? Então a Lua do lado oposto ao Sol. Tá? No eclipse solar, a Lua é que fica ao meio. Então a Lua fica ao meio da Terra e do Sol, encobrindo, né, o Sol. No caso do eclipse lunar, a Terra, a sombra da Terra, cobre a Lua. Né? Então, por isso que a Lua fica eclipsada em função de estar coberta pela sombra aí, também da Terra. Então, vale esse olhar também do eixo, né? Virgem Peixe, sim, tá certo, Mônica, quando é eclipse lunar, ainda mais porque ele faz uma oposição com Saturno, e o que tiver oposto a Peixes também, o eclipse ele é fator de desencadear situações, tá? Desencadear fatos. Traz à tona, é como, né, uma lanterna na caverna, como a gente costuma exemplificar. Estou tentando achar o certinho aqui, esse é melhor. Você vê a oposição Sol-Lua. Então, o eclipse ele é uma lua cheia mais exata, porque a Lua fica eclipsada, né? Fica como a Terra no meio de Sol e de Lua. Certo? Então, vale essa atenção. Se o ascendente é 14 de peixes, então a casa 7 em Virgem, né, Beatriz? É a área da casa 7. Tá? Então, vale essa atenção. E aí, mais para o fim da semana, né, aí no dia do eclipse, na sexta-feira, a gente tem um bom aspecto, como não? Falando de um bom aspecto também, né? Sol sexto Urano, por que não? Sol sexto Urano, positivo para inovações, para atualizar informações de trabalho, valorizar uma autonomia, é bom para quem é autônomo, bom para quem empreende, bom para atualizar algo tecnológico no trabalho,
né? A gente permite mais algumas inovações, favorece encontros aí repentinos, né? Aliás, aquela conjunção Mercúrio-Vênus que a gente falou no começo da semana também, ela é interessante para retomar encontros, retomar conversas, retomar convivências. Então, existe também um sentido de assuntos que estavam parados, né? Voltarem à tona, por isso que também é especial para DRs, tanto DRs boas como DRs mais profundas que tirem a limpo pautas, tá? Então é isso falando do começo da semana, repassando aí para quem chegou tarde, o Mercúrio conjunção a Vênus retrógrado, tá? Vênus está retrogradando, Mercúrio está indo, ó, Vênus está assim, Mercúrio está assim, né? Chega a formar a conjunção. Então isso é interessante nas questões associadas a Áries do mapa, para revisões, voltar conversas, reencontros, tirar a limpo questões mal esclarecidas, também envolver papéis e documentos, né? DR, ele é discutir a relação, tá? DR é discutir a relação. Então você discute a relação na vida 2, ou no trabalho, ou qualquer nível de relação, tá? Então esse é um ponto interessante para voltar pautas, para tirar a limpo algumas conversas, né? Então voltar, retomar, ter reencontros também, reencontros saudáveis. Você pode reencontrar alguém de maneira prazerosa, que você não vê há muito tempo. Não necessariamente precisa ser uma questão desafiadora, mas também pode ser um ponto importante para a gente reencontrar uma amizade, um vínculo que não vê há um bom tempo também, que Mercúrio conjunto Vênus em retrogradação dá perspectiva, tá? Repassando, gente, esse é o céu da semana. A gente falou também do Sol Saturno, que envolve a definição de cronogramas, projetos a longo prazo, situações que envolvam metas e objetivos. Vou elogiar um jogador. Né, Cris, né? O nosso ilustre. Nosso ilustre palestrino. Luigi, estava tentando lembrar o nome dele, da base do Palmeiras. Você viu, né? É isso, né? Ele falando que estão em formação. Ele já né? Já está formado. Já está formado. Para peitar Comebol e falar o que ele falou, né? Então, mas não vou falar mal dos outros, tá? Não falarei mal. Se você já está fazendo a autoanálise do menino, do projeto do menino, aí ok, né? Então, convenhamos. Né? Mas Mercúrio e Vênus também é interessante para voltar polêmicas, voltar conversas polêmicas. Né? E o Sol Saturno, que a gente estava dizendo, para projetos a longo prazo, cronogramas, objetivos, né? Falo mesmo, Virginiano fala mesmo, né? Então, projeto a longo prazo, para melhorar, repaginar as planilhas, definir datas para concluir questões de trabalho ou para um projeto, para fazer planejamento da viagem. Então, Sol-Saturno é também uma conjunção importante para darmos disciplina ou levarmos a sério as questões associadas à área onde ela acontece, especialmente aí Sol, Saturno em Peixes, 22 graus, e também pelo fato de estar opondo o ponto do eclipse, que é 23 graus de Virgem. Tá? Então, você vê lá Sol Saturno, do lado oposto, o Solzinho e o Saturno, oposto ao eclipse lunar. Então a gente tem... Obrigado você, Mônica! Então é um tempo importante para a gente darmos também foco à responsabilidade de emoções, responsabilidades afetivas, né? Levarmos mais a sério interesses e assuntos de uma maneira geral que envolvam convivência. Obrigado você, Ana Martins, ótima semana. Então também esse contexto de levarmos a sério, foco, até disciplina no que envolver, sei lá, exercício, atividade física, alimentação, dieta, negócios, obra, né?
quem está em obra, esse tempo aí ele é bem interessante para definir o cronograma, para resolver, concluir algo que vem de muito tempo, ou projetarmos algo que estamos numa iminência de fazer, né? E aí, para concluir, o eclipse lunar, esse tempo de desencadear situações que envolvam relacionamentos, que envolvam vínculos, porque todo o eclipse lunar, ele, como ele envolve oposição, ele tem um contexto das situações que envolvam vínculos, né? Relacionamentos, convivências, então por isso que ele dá margem também para desencadear pautas e assuntos em geral, né? Então esse é um ponto interessante de um eclipse lunar, que é quando, lembrando, a Terra está ao meio da Lua e do Sol, e a oposição Sol-Lua ela é mais exata, certo? Então é uma lua cheia mais exata. Todo eclipse lunar é uma lua cheia mais exata, todo eclipse solar é uma lua nova mais exata, que falaremos, certo? Então eclipse lunar sexta-feira, um fator aí de trazer à tona algumas questões, não estranhe se a semana for de algumas revelações, de algumas coisas virem à tona de uma maneira muito rápida, né? E semana que vem tem aí um tempero a mais que o Mercúrio retrogradará e que falaremos na próxima live, sexta-feira. Não percam, ponham na agenda, tá? 14 de março, reforçaremos a pauta do eclipse, reforçaremos a pauta de Mercúrio retrógrado, ainda junto também a Vênus em retrogradação, tá? Então vale essa propagação. Começou o quê? A live, a live já está acabando, mas o Mercúrio retrógrado vai começar semana que vem, tá? Vênus está em retrogradação. Tá? Boa semana também, Beatriz. Valeu, Cláudio. Bora passar mais esses ilesos. Calma e elegância, esse é o lema, calma e elegância, certo? Então, pessoal, céu da semana de 9 a 15 de março. Boa semana a todos, juízo aí na semana de eclipse, né? Não vamos arrancar os cabelos, não vamos entrar em pânico à toa com os alardes e os burburinhos que a gente ouve por aí. Obrigado também, Paola, adorei vê-la aqui, aquariana querida do meu coração. Quem mais? Pois para não ser ainda mais intenso o pensamento das... também, né? Obrigado também, Adriana Mendonça, galera que nos assiste, Cris, Cláudio, Cláudia, Vanessa, Beatriz, turma sempre assídua da nossa live, Mônica, galera que nos acompanha, Juliana também. Ótima semana a todos, gente, calma e elegância, um abraço, tchau!